Passando para a microgametogênese, é o processo de formação do microgametófito. Tá? Local, ainda dentro do saco polínico. Aí você diz por quê? Por que ainda é no saco polínico? Por um detalhe bem simples. Devemos nos lembrar que tanto gimnospermas quanto angiospermas são plantas endosporadas. Aí você diz, o que é que significa ser endosporada? É que o esporo, ele não germina no solo. Ele germina dentro do próprio esporângio. Quem é o esporângio? É o saco polínico? Então o micrósporo vai germinar aqui. O que é que significa a germinação do micrósporo? Uma mitose. Ele vai sair do estágio de uma célula para o estágio de duas células. E como é que nós vamos chamar essas duas células? De grão de pólen. Então, quando eu pego a estrutura do grão de pólen, eu só reconheço duas células. Vou até colocar aqui o desenho. Ó. Uma dessas células é a chamada célula do tubo e a outra célula é a célula generativa. Davis, eu me lembro que lá nas gimnospermas também tinham outras duas células que formavam como se fossem abas. Né? Pois é. Por quê? Porque a gente lembra que a polinização das gimnospermas depende de quem? Do vento. Qual era o papel da aba? Permitir uma flutuabilidade. O estigma da flor é a abertura da parte feminina. Tá? A parte feminina, para quem não lembra, ela tem esse formato aqui, ó. Certo? Esse é o estigma. Esse é o estigma. Esse é o estilete. Aqui, como a polinização vai ser feita normalmente por animais, então eu passo a ter exatamente o que é essa organização. Por exemplo, pólen só com duas células. Tá? Então eu vou colocar aqui. Algumas angiospermas ainda têm esse transporte. Tá? Não, ele está errado. Gimnosperma é só vento, agora angiosperma pode ser pelos dois. Tá? Bem, depois que o grão de pólen está produzido. A angiosperma também pode ser por insetos. Gimnosperma por insetos? Gimnosperma. Tá, vou olhar, mas normalmente não, que eu saiba é vento. Tá? Ó. Vamos lá para insetos também. Vamos lá? Ó, vamos aqui para a gente entender aqui a ideia, tá? Depois que o grão de pólen foi produzido, tá? Vai acontecer agora o processo da polinização. Nós sabemos que a polinização é exatamente o que? O transporte do grão de pólen do local onde ele é produzido, que ou seja, da antera, e essa base dilatada, você lembra qual é o nome? É o ovário. Então, o que é a polinização? É quando o grão de pólen sai daqui e migra para cá. Quem é que pode fazer isso? O vento. Aí essa polinização é chamada de anemófila. Não, você está entendendo errado. Você perguntou assim. Você perguntou assim, ó. As gimnospermas têm polinização só pelo vento, eu falei, E as angiospermas? Pode ser pelos dois. Agora, o que eu estava dizendo é o seguinte, as angiospermas, as gimnospermas, como é só pelo vento, ela já tem uma estratégia que é ter um saco polínico para poder planar. As angiospermas, que normalmente dependem do vento, são aquelas em que na própria flor tem a parte masculina e feminina. Então é só uma pequena queda. É só uma pequena queda da parte masculina para a feminina. Normalmente aquelas que dependem de uma flor para outra, aí dependem dos animais. Certo? Bem, então olha o que acontece. Quando a polinização é feita por animais, esses animais são os insetos, aí a polinização é chamada de entomófila. Por quê? Porque entomo significa inseto. Se ela for feita por pássaros, aí ela é ornitófila. Lembrando que esse fila vem de filia, que significa afinidade. Tá? Se for feita por morcegos, é a quiropterófila. Se for feita por moluscos, malacolófila. E se for feita pelo homem, antropófila. Tem que saber esse nome. Não, Deis, me diz uma coisa. Me diga uma coisa aqui. Pessoal, vamos lá. Como assim moluscos fazendo polinização? Gente, a lesma, por exemplo. As lesmas ficam lá andando nos galhos das árvores, aí ela passa em uma para se alimentar do grão de pólen, vai para uma outra planta do grão de pólen. Como é que o homem pode fazer a polinização?
Ora, vocês estudaram com o Dimitri lá Mendel. no experimento de Mendel, vocês viram que Mendel, para garantir com que uma flor, né, da variedade semente verde fosse cruzada com a flor da variedade semente amarela, ele pegava lá com um pincel, passava no estame, tirava o grão de pólen e colocava um estigma da outra. Então era ele que estava fazendo a polinização. Certo? Beleza? Bem, após a polinização, o grão de pólen vai sofrer a seguinte mudança. Ó. A célula generativa, ela passa por uma mitose e origina as duas células espermáticas. Aí você diz, David, essas células espermáticas para mim é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que o gameta masculino. Ou seja, é o microgameta. Tranquilo? Beleza. Passando para a parte feminina, para eu poder fechar aqui esse nosso bate-papo, eu tenho a microsporogênese. Processo de formação, ou a megasporogênese, que é o processo de formação do megásporo. O que é o megásporo? É o esporo produzido na parte feminina. Também acontece quando a flor ainda é um botão. Por quê? Porque tem que estar pronto quando a flor vier desabrochar. Local, no interior do céu, que ocorre dentro do óvulo. Você, opa, não sei nem o que você está dizendo. Então vamos para cá. Imagine aqui o seguinte, ó. Eu tenho o ovário e dentro do ovário eu tenho essas protuberâncias que vocês estão vendo aqui, certo? Se eu pegar essa protuberância aqui e ampliar, você vai estar vendo exatamente o óvulo. Então, ó. Aqui nós temos a parede do óvulo, que recebe o nome de integumento. Certo? Aqui eu tenho a parte interna do óvulo, cheia de células que guardam nutrientes, que é chamada de nucélula. E entre essas células tem uma que é bem grandona, que é chamada de megasporócito. O que é que não entendeu? Alô? Tudo bem aqui? Ó, eu tenho ovário, ok? Eu tenho ovário, e no ovário eu posso ter um ou mais óvulos, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Cada óvulo tem um integumento, que é essa parede, tem o nucelo, que é o material nutritivo, que são células, e eu tenho o megasporócito, tá? Esse megasporócito, olha o que vai acontecer com ele, ó. Esse megasporócito, ele vai sofrer a meiose e vai originar 4 células. Não é assim? Toda célula diploide que sofre a meiose gera 4? Só que dessas 4, 3 se degeneram. E só sobra uma, que é o megásporo funcional. Então, aquela célulazinha que está ali no meio, ó, ela sofre a meiose e forma 4. Sendo que 3 se degeneram e só uma é que sobra. É o megásporo funcional. Ok? Próximo aula.